Mateus 12, capítulo 12, versículo 22 até o 32, fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ontem no YouTube teve um irmão que entrou em contato comigo e falou que ele estava lendo a Bíblia e falou que veio no pensamento dele que ele não precisava do Espírito Santo. Esse irmão ele mandou uma mensagem para mim e eu falei, irmão, isso não é blasfemar contra o Espírito Santo. Ele estava angustiado, ele estava triste, chorando, que achando que tinha blasfemado contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo, vocês precisam entender, nós precisamos entender, que não é falar mal do Espírito Santo, não é isso, não é eu não preciso do Espírito Santo, isso não é pecar contra o Espírito Santo. Pecar contra o Espírito Santo é quando é uma obra verdadeira de Cristo, do Espírito Santo, de Jesus. Você pega o exemplo de Cristo aí, que estava expulsando os demônios, e os fariseus falou que Jesus que estava expulsando o próprio Beelzebul. Você entendeu? Isso que é blasfêmia contra o Espírito Santo. É confrontar uma verdade plena na palavra de Deus. É quando você se levanta contra a obra do Senhor. Isso é pecar contra o Espírito Santo. Você entendeu? Isso que é pecar contra o Espírito Santo. Pecar contra o Espírito Santo não é você quando você se levanta contra os falsos profetas. Quando você vê aquela galera lá no monte. Tem o Bispo Fábio lá do TikTok. Ele botou um monte do azeite, né? Você entendeu? Não é que eu tô como eu prego contra a igreja dele que fala grandes heresias. Isso não é pecar contra o Espírito Santo, é você falar a verdade. Um monte do azeite. Falar que você ir para o monte, você está próximo de Deus. Quando você se levanta contra isso aí, não é pecar contra o Espírito Santo. Quando você se levanta contra a Igreja Universal, pregando aquelas grandes heresias, campanha do sal, campanha do óleo, água ungida, você não está pecando contra o Espírito Santo. Você está se levantando contra a mentira, engano. Isso não é pecar contra o Espírito Santo. Então o irmão ficou triste, angustiado, pensando que tinha pecado contra o Espírito Santo. E nisso o diabo aproveita para atormentar as pessoas que não têm conhecimento. Você que xingou o Espírito Santo na mente, falou alguma coisa. Isso não é pecado contra o Espírito Santo. Pecado contra o Espírito Santo, você tem que entender, é quando você se levanta contra a obra plena do Espírito Santo, verdadeira do Espírito Santo, verdadeira de Cristo. Isso que é blasfemar contra o Espírito Santo. Você entendeu? Blasfemar contra o Espírito Santo, presta atenção. Não é o pastor pregar sobre o Espírito Santo, só sobre o Espírito Santo, igual eu repreendi um pastor da igreja que eu congregava presbiteriano, pastor Roberto. Ele começou a pregar sobre o Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu repreendi mesmo. Que eu falei que ali não era o Espírito Santo, eu não pequei contra o Espírito Santo ali. Que eu falei que ali não era o Espírito Santo que estava pregando. Sabe por que eu não pequei contra o Espírito Santo? Eu se levantei certamente que ele estava ensinando errado. Porque ele não estava apontando Jesus. Porque o Espírito Santo tem que apontar Jesus. E se você faz uma pregação falando só sobre o Espírito Santo, está errado. Porque tem que ensinar que o próprio Espírito Santo tem que apontar Jesus. E quando eu se levantei contra aquela pregação ali, não falei nada, eu não pequei contra o Espírito Santo, meu irmão. Eu falei uma verdade que ele estava distorcendo, ele estava pregando um sofisma, uma verdade distorcida. Porque o próprio Espírito Santo tem que apontar Jesus. Então você tem que prestar atenção no que você fala, no que você pensa, no que você vai falar. Se você se levanta contra a falsa doutrina, você não está pecando contra o Espírito Santo. Cuidado que o diabo pode te enrolar nisso. Leia a Bíblia, peça sabedoria a Deus. Igual esse irmão mesmo. Ele pensou que tinha pecado contra o Espírito Santo. Não pecou, irmão. Fique em paz. Isso é o diabo te atormentando tua mente. Você entendeu? Pecar contra o Espírito Santo é quando você se levanta contra a obra do Espírito Santo. É quando você se levanta contra a obra de Cristo verdadeiramente. É como eu mandei você ler lá em Lucas, né? Mateus também 12, 22 até o 32, você pode ler. Isso que é pecar contra o Espírito Santo. Então fique em paz. Quando você tem um pensamento e xinga o Espírito Santo, ou você fala que você não precisa do Espírito Santo, isso não é pecar contra o Espírito Santo mesmo. Você é limitado, você é ser humano. Tem nada a ver. E o diabo aproveita para te atormentar, trazer angústia, tristeza. Você entendeu? Porque você está fora do conhecimento da palavra de Deus. Você entendeu? Que Deus abençoe, meu irmão. Que você possa entender o que é blasfêmia contra o Espírito Santo e que você possa ter uma vida em paz, uma vida de alegria e se levantar contra essas falsas doutrinas que tem pregado campanha, monte, sacrifício, penitência, são a cambada de mentiroso. Isso não é pecar contra o Espírito Santo, isso é ajudar seu irmão que está no engano, na mentira. Isso é falar a verdade.
e que Deus abençoe, meu irmão.